Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do Curiosidades do Eterno Aprendiz, falando hoje sobre os celtas. Os celtas é como conhecemos diferentes povos da antiguidade que viviam em regiões do continente europeu. Sua designação foi dada pelos gregos e atualmente os historiadores consideram que o fator primordial para definir-se quem eram os celtas é o idioma. Existe uma polêmica a respeito do tempo em que eles viveram, mas parte dos especialistas trabalha com a periodização que se estende de 600 a.C. até 600 depois de Cristo. Os celtas organizavam-se em tribos, cada uma com suas especificidades, e seu desaparecimento está relacionado com a romanização e a cristianização que sofreram. Os estudiosos que se dedicam a esse assunto entendem que a denominação celta é uma forma genérica desenvolvida para nomear uma série de povos que possuíam formatação cultural semelhante. Assim entendemos que os celtas são um povo que reúne etnias e tribos e que, apesar de possuírem semelhanças culturais, eram distintas entre si. Os povos celtas tiveram sua origem cultural na Europa Central, mas a presença deles se espalhou por todo o continente europeu. Inclusive, idioma e cultura são os principais fatores utilizados por historiadores e arqueólogos para se definir quem era celta ou não. Então, o termo celta abrange uma multiplicidade de pequenas tribos e povos que possuíam uma origem cultural em comum. Eles habitavam diversas regiões do continente europeu e estiveram nas Ilhas Britânicas, na Península Ibérica, na Europa Central, na região da atual Alemanha e em regiões do leste europeu, chegando até a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. O termo celta era utilizado para referir-se aos povos que habitavam ao norte das regiões litorâneas do Mar Mediterrâneo e era a forma de generalizar uma variedade de povos que possuíam características em comum. Essa visão grega era apenas fruto do desconhecimento dessas culturas. Os historiadores não têm ideia se os celtas viam a si mesmos dessa forma. Isso reforça a ideia de que essa classificação veio de uma visão de fora, isto é, a visão que os gregos tinham deles. Mas agora, quando e onde surgiram os celtas? O estágio inicial deu-se com a cultura dos campos de urnas, que existiu na Europa Central e surgiu por volta de 1200 a.C. Ela é entendida pelos historiadores como uma cultura que preservava algumas iniciais características célticas. Com o tempo, ela foi evoluindo e dando origem a novas culturas. A primeira delas foi a cultura Hallstatt, e considera-se que nas suas fases iniciais, os povos influenciados por elas já manifestavam características célticas. Por volta do século V a.C., surgiu a cultura latene, resultado do contato de povos da Europa Central com a cultura grega e a introdução do ferro nessa região. Esses povos influenciados pela latene eram considerados celtas. Os celtas estiveram em diferentes regiões do continente europeu. Na Europa Central, eles percorreram toda a Europa e estiveram na Península Ibérica, atual Portugal e Espanha, na Gália, atual França, chegando ao leste europeu e alcançando regiões como a Ilíria e Tácia. Algumas das tribos procuraram estabelecer-se no sul da Europa, em território grego e romano. Isso causou diferentes conflitos entre celtas, gregos e romanos. Os celtas que tentaram estabelecer-se na Grécia foram expulsos e alguns deles se fixaram na Ásia Menor, atual Turquia. Esses celtas foram conhecidos como gálatas. O local na Europa que ficou mais conhecido pela tradição céltica foram as Ilhas Britânicas. A presença deles nos locais onde ficam atualmente Inglaterra, País de Gales, Escócia e as duas Irlandas foi muito forte. Os gaélicos, pictos e britânicos foram as principais tribos célticas da região. A existência desses povos começou a ser ameaçada pela presença romana, que promoveu a romanização de algumas das áreas habitadas pelos celtas, e com a cristianização que ocorreu na Europa no final da Antiguidade e no começo da Idade Média. A organização dos celtas dava-se em tribos conhecidas como tuata. Cada tribo era uma junção de famílias que possuíam ligação cultural, religiosa e linguística. A grande diversidade de tribos célticas permite nos dizer que, apesar das aproximações, poderiam existir diferenças consideráveis de uma tribo para outra, sobretudo na religião. Os celtas formavam uma sociedade estratificada e, portanto, hierarquizada. Os 4 grandes grupos da organização social céltica eram os druidas, os nobres e os guerreiros, ocupando uma posição semelhante, e os homens livres e escravos. O governo era realizado por um rei, escolhido
escolhido entre os nobres e os guerreiros. O grupo mais importante e influente da sociedade celta eram os druidas. Eles se ocupavam de diferentes tarefas e as principais delas estavam relacionadas à acumulação do conhecimento da tribo e elaborações de leis e sua aplicação, inclusive, se necessário, contra o próprio rei, e a condução de rituais religiosos. Todo o conhecimento obtido pelos druidas em âmbito religioso, jurídico e filosófico era repassado para as novas gerações por meio da oralidade. Isso porque uma característica importante dos celtas é que a cultura deles se baseava na oralidade, não na escrita. Isso só se modificou com a crescente influência dos romanos sobre eles. Guerreiros e nobres representavam a aristocracia na sociedade celta. Os guerreiros celtas ficaram famosos e foram registrados na literatura greco-romana. Eram vistos como resistentes e outros registros falavam que eles pintavam os seus corpos de azul e que alguns deles chegavam a ir para a guerra nus. Os homens livres eram homens comuns que tiravam seu sustento do trabalho braçal, sendo principalmente camponeses. Na base da sociedade estavam os escravos, grupos que trabalhavam no auxílio dos agricultores e que eram obtidos como prisioneiros de guerra. Na religião, os celtas eram politeístas e adoravam diversos deuses, cada qual com uma função específica. Os celtas realizavam diferentes rituais religiosos, dos quais o Beltane e o Samhain eram os mais conhecidos e também eram deuses. O Samhain, inclusive, foi a origem de muitas das práticas que caracterizam Halloween, festa popular da cultura dos Estados Unidos. A religião celta tinha forte aproximação com a natureza, isso porque os rituais e festivais religiosos eram feitos ao ar livre. Entre os rituais está a realização de sacrifícios humanos, sendo que neles a necromancia era realizada. Os celtas acreditavam na reencarnação humana e os túmulos de seus mortos continham diversos itens de uso pessoal daquele que havia falecido, incluindo símbolos religiosos. Outra crença celta era a transmigração das almas humanas para os corpos de animais, sobretudo peixes e pássaros. E você, o que está achando do nosso quadro aqui no canal? Deixa nos comentários sugestões, dicas e elogios do que você quer ver nos próximos vídeos aqui no canal. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma das notificações. Tamo junto, família!